Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula a gente vai continuar falando sobre probabilidades. E esse assunto, pessoal, que nós vamos falar aqui hoje, árvore de possibilidades, ele é totalmente relacionado com o assunto da aula anterior. Você se lembra que nós falamos sobre o espaço amostral? Então, o assunto de árvore de possibilidades, ele é completamente ligado ao assunto do espaço amostral que a gente já discutiu na aula anterior. O espaço amostral, né, pessoal? Ele é o quê? Eles são todos os eventos possíveis de ocorrer, certo? Dentro de um determinado experimento, certo? Ok? Então vamos lá. O que seria, né, essa árvore de possibilidades? Para ficar mais fácil para vocês, deixa eu pegar aqui uma moeda. Então reparem, pessoal, que eu tenho aqui na minha mão uma moeda, certo? Uma moedinha comum de 50 centavos. Onde eu tenho aqui, por exemplo, essa face, né, que a gente chama ela de cara, certo? E essa outra face, que aqui tem o valor da moeda, que a gente vai chamar de coroa, tudo bem? Então reparem, pessoal, no seguinte, ó. Quando a gente faz aqui o nosso experimento, né, que a gente joga a moeda para tirar cara ou coroa, pode cair qualquer uma das faces, certo? No nosso exemplo aqui, ó, caiu exatamente, por exemplo, aqui a cara, né? Poderia ter caído a coroa também, tudo bem? Mas nós vamos fazer o seguinte. Eu vou usar aqui a moeda para ilustrar o que nós vamos fazer aqui hoje, né? Nós vamos trabalhar então esse conteúdo aqui de árvore de possibilidades e o que seria isso, né? Reparem, pessoal, que aqui no nosso experimento eu joguei e caiu exatamente ali a cara, né? Poderia ter caído a coroa também, certo? Então, por exemplo, nesse primeiro lançamento, né, dessa moeda que eu vou chamar de moeda número 1, então, os resultados possíveis que pode ocorrer quando você lança, né, os resultados possíveis são cara, como vocês podem ver, ou coroa, certo? Então, olha só o que eu vou fazer para construir a minha árvore de possibilidades. Eu sei que jogando, então, a minha primeira moeda, a minha primeira moeda, pode cair, então, cara, certo? Que eu vou colocar aqui como letra F. Ou pode cair coroa, tranquilo? Beleza? Então repara que na primeira moeda pode cair cara ou coroa. Agora suponhamos, né, pessoal, que eu tenha uma segunda moeda, certo? Reparem que é a mesma dessa moeda aqui, ó, igualzinha, né? Então reparem que nesse caso aqui eu estou considerando o lançamento de uma segunda moeda, certo? Nesse caso, como que vai ficar, né, a nossa árvore de possibilidades? Então eu vou escrever aqui, ó, que para uma segunda moeda, que é no caso essa aqui, né? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter também duas possibilidades, ou cara, certo? Pode cair cara, ou pode cair coroa. Só que aí, pessoal, olha só, eu vou ter que relacionar as possibilidades dessa moeda com essa primeira, certo? Então, vou colocar aqui, ó, que nessa segunda moeda eu posso ter cara ou eu posso ter coroa, certo? Então, olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou unir essas possibilidades. Vou ligar, ó, essa cara aqui com essa cara e vou ligar também, ó, essa cara com essa coroa, certo? Então olha só o que vai acontecer, né? Eu vou ter aqui, ó, como resultado possível aqui o seguinte, ó, eu vou ter FF, ou seja, cara, cara, certo? Eu vou ter aqui F, F. E aqui o resultado possível aqui, qual que é? É cara ou coroa, né? FC. Então vou fazer isso aqui, ó. FC. Tranquilo? Agora reparem, né, que eu considerei aqui até agora somente a cara. Só que tem a coroa também, né? Tem a coroa também. Então,
Se cair coroa, o que vai acontecer? Eu vou ter para essa segunda moeda relacionado com a primeira, eu vou ter as seguintes possibilidades também. Eu vou ter ou cara ou coroa, certo? Então vou ter que colocar aqui também, ó. Eu vou ter ou cara, ou eu vou ter coroa. E aí o que eu vou fazer? Eu vou relacionar, certo? As possibilidades da primeira moeda com as da segunda moeda também, ó, que eu tenho aqui, certo? Com as da segunda moeda. Então vai ficar assim, ó. Eu vou ter aqui, ó, coroa e cara como uma outra possibilidade. Então vou ter aqui o coroa e cara, certo? E aqui vai ser coroa ou coroa. Coroa e coroa, né? Coroa e coroa, certo? Tranquilo? Então percebam o seguinte, ó, que para mim montar a árvore de possibilidades para o lançamento de duas moedas, eu tive que relacionar as possibilidades da primeira moeda, certo? Que é cara ou coroa, com as possibilidades dessa segunda moeda aqui. Então, se cair cara, eu vou ter que relacionar essa cara aqui da primeira moeda com a cara e a coroa dessa segunda moeda aqui, ó. Certo? E aí, se cair coroa, eu vou ter que relacionar essa coroa aqui, que caiu dessa moeda, com as possibilidades da segunda moeda aqui, que daí no caso vai ser cara ou coroa, certo? Então, qual que é o número de pontos amostrais, né? Esses resultados aqui, pessoal, que eu obtive, reparem que eu tenho aqui, ó, cara a cara, cara coroa, coroa cara e coroa coroa. Reparem, pessoal, que o nome que eu dou para esses resultados possíveis aqui no lançamento de duas moedas são os chamados pontos, certo? Então, isso aqui eu vou chamar de pontos, tudo bem? São os resultados possíveis que eu posso ter para o lançamento de duas moedas, lançando primeiro essa e em segundo lugar essa, certo? Tranquilo? Então reparemos o seguinte, que a nossa árvore de possibilidades, ó, por isso que a gente dá esse nome, né? Árvore de possibilidades. Por quê? Porque a gente parte aqui, ó, de um experimento e relaciona esse primeiro experimento com esse segundo aqui, ó. E daí ele vai abrindo, né? Se eu tivesse aqui uma terceira moeda, pessoal, isso aqui ia estar maior ainda. E uma quarta moeda maior ainda. Por isso que o nome é árvore de possibilidades, porque vai se expandindo, né? O número de possibilidades, tudo bem? Então tá, então no nosso caso aqui, como que vai ficar então o espaço amostral para o lançamento de duas moedas? Eu vou escrever assim, ó. Olha como que vai ficar, pessoal. Eu vou escrever que o espaço amostral, né, que eu escrevo com a letra U, que vocês aprenderam na aula passada, vai ficar assim, eu abro aqui as chaves, certo? E aí eu coloco os resultados aqui, ó. Quais são os resultados, né, que eu posso ter? Eu posso ter primeiro esse aqui, ó, o FF. Então vou colocar assim, ó. F, vírgula, F e fecho com parênteses, certo? Aí depois eu posso ter, ó, o FC. Então coloco a vírgula aqui, abro parênteses, coloco aqui, ó, o F e o C. Coloco a vírgula de novo. Daí eu vou ter essa outra possibilidade aqui que é o CF. Então coloco aqui o C, vírgula F, certo? E a vírgula de novo. E depois o CC, certo? Então abro aqui o parênteses, coloco aqui o C e o C. E aí, como é a última possibilidade aqui, eu fecho as chaves aqui, tudo bem? Então meu espaço amostral aqui, que eu relacionei aqui em forma de conjuntos, né, foi baseado exatamente nos resultados possíveis ali, dos meus pontos amostrais, certo, pessoal? Então é isso, pessoal. A árvore de possibilidades, ela é uma representação, certo, que permite você verificar como que os resultados de um primeiro experimento se relacionam com um segundo experimento, ou um terceiro ou um quarto, aí vai depender daquilo que você vai querer analisar. Tudo bem, pessoal?
Então, eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e não perca a próxima aula, que aí sim, pessoal, nós vamos falar sobre tipos de eventos. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.